Saudações vascaínas, meu nome é Leonardo Oliveira, você está na página Moura Cruz Malta. Venho primeiramente agradecer aqueles que se inscreveram, venho pedir que aqueles que ainda não são inscritos se inscrevam, curtam, conheçam nossas redes sociais e interajam conosco, porque sua participação é muito importante. Em mais uma edição do Redação do Esporte TV, foi falado mais uma vez a respeito da nova contratação do novo técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, e foi feita uma comparação com o Jorge Jesus. É natural que seja feita uma comparação por conta de serem dois treinadores estrangeiros, por serem dois treinadores portugueses. Mas a comparação ela foi iniciada com base em um retrospecto passado, né? Mas utilizaram episódios isolados, episódios pontuais recentes, e a maioria dos episódios que foram usados para falar do novo treinador do Vasco foram episódios antigos. E em conversa com uma jornalista de Portugal, eles foram desmentidos ao vivo. Eu creio que a maioria já deve ter assistido a entrevista, mas eu deixarei o trecho da entrevista aqui para que vocês possam ver e tirar suas próprias opiniões a respeito disso. Ele se apresentou, mas nós queremos saber um pouquinho mais sobre ele. E para isso vamos até Portugal falar com a jornalista Irene Palma. Irene, muito obrigado por atender o Redação Sport TV, seja muito bem-vinda. O Sapinto tem fama de... Ele está muito sorridente aí nesse vídeo, né? Está se apresentando, está fazendo carinho na torcida do Vasco, lembrando do Romário, mas ele tem fama de ser temperamental, de ser explosivo. Como é que é isso, Irene? Olá, obrigada eu, é sempre um gosto poder estar a falar com vocês e portanto sempre que posso faço questão também de poder estar com vocês a falar um pouquinho sobre esta ligação que temos Brasil-Portugal e esta aposta também nos treinadores portugueses que fez com que nós estejamos cada vez mais perto. Respondendo à tua pergunta, eu acho que o ponto errado da partida é essa imagem que o Ricardo Sapinto tem de temperamental. Sim, foi um jogador temperamental enquanto jogou futebol, teve alguns casos devido a esse temperamento mais explosivo, de entrega total ao jogo, de uma raça que ele nem sempre soube controlar bem enquanto jogador, mas eu diria que enquanto treinador a verdade é que este será o 6º país onde ele vai treinar. E a verdade é que enquanto treinador ele tem tido um comportamento exemplar. Eu acho que também foi ao longo dos anos moldando e treinando essa emotividade dele. Ele é muito emotivo, tem muita raça, é um guerreiro e ele faz questão de dizer isso várias vezes. E portanto acho que o grande desafio dele enquanto treinador é limpar um pouco essa imagem de temperamental, porque na prática como treinador não há nenhum incidente que acabe por manchar. Acima de tudo, estava aguardando por este vídeo do Vasco da Gama, porque falei com ele de manhã, com o Ricardo Sapinto. Ele dizia-me que ainda não estava oficial, queria então gravar este vídeo, que agora já é público, com o Vasco da Gama, e a verdade é que ele está muito determinado e é um pouco o Ricardo Sapinto treinador. É este Ricardo Sapinto que está neste vídeo que o Vasco mostrou, oficializando então esta ida dele para o Brasil. É um treinador determinado, emotivo, sem dúvida alguma, sim, mas sorridente, é um treinador muito exigente, ele é muito atento aos detalhes. Eu acho que ele vai ser muito exigente, sabendo que a missão dele no Vasco não vai ser fácil, não é? Porque o Vasco está em 10º lugar, não é? No campeonato, não ganha há 7 jogos. Eu acho que acima de tudo é esta determinação que ele tem, que também pode ser uma vantagem nesta fase difícil que o Vasco atravessa aí no Brasil. O Sapinto, o jogador, é da geração do Figo, né? Uma seleção sub-20 que eliminou o Brasil de um campeonato mundial. E, como disse a Irene, na carreira de jogador, ele esteve envolvido em manchetes como essas que nós vamos mostrar aí na sequência, né?
uma briga que ficou famosa, por exemplo, dele com o Lee Edson, né? A foto do Lee Edson é muito chocante, né? A bola chamou de o rosto da violência. Mas a carreira de treinador caminha para outro lado. Enquanto a gente roda as outras manchetes, Irene, eu queria saber de você em termos do trabalho como treinador, já saindo dessa questão do comportamento que você disse que está mudando. No Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, ainda está muito presente a marca do trabalho do Jorge Jesus, né? Então, quando a gente fala de o Vasco, grande rival do Flamengo, indo buscar um técnico português, é um trabalho semelhante que vem ou as características que o Sapinto empresta às suas equipes são diferentes das que a gente viu com o Jorge Jesus? Eu digo-te antes assim, o Vasco da Gama é um clube que tem muitas raízes com Portugal, não é? Pela história da criação do Vasco, sempre houve este carinho entre Portugal e o Vasco da Gama por essa história mesmo. E, portanto, eu acho que comparar este Vasco com o Flamengo não era honesto, porque os jogadores que o Ricardo Sapinto vai encontrar no Vasco não são os jogadores que o Jorge Jesus teve no Flamengo. Agora, eu acho que há aqui pontos entre o Ricardo Sapinto e o Jorge Jesus que se tocam. São dois treinadores muito emotivos. Se vocês pudessem ter público nos estádios, aquela imagem que falámos durante muito tempo que o Jorge Jesus tinha no banco de suplentes, vais ver essa imagem no Ricardo Sapinto. Ele não é um treinador de ficar sossegado, quietinho, a ver o jogo. Ele é muito meticuloso, é muito ambicioso. E eu acho que a nível de ambição, de garra, de emoção, eles são temperamentais os dois. Tanto o Jorge Jesus como o Ricardo Sapinto são treinadores temperamentais. Depois, em termos de trabalho, são diferentes. A forma como o Jorge Jesus tem, pela idade, não é? Pelo percurso, tem uma carreira diferente do Ricardo. O Ricardo Sapinto tem só 48 anos, portanto, acaba por ter muitos desafios, mas é um treinador que ainda não conseguiu ter a projeção do Jorge Jesus, como é óbvio. Isso é sem dúvida alguma, uma realidade. Agora, eu acho que é um treinador, se calhar o Vasco precisa de alguém que tenha esta garra, esta determinação, que seja... Ele é bom a motivar uma equipa. Ele é um treinador que motiva, é um treinador que por ser muito meticuloso, eu não tenho dúvidas que ele, a esta hora, já saberá muito sobre os jogadores que vai encontrar quando chegar aí ao Rio de Janeiro. E, portanto, eu acho que essa determinação dele, essa ambição dele e esse profissionalismo pode ser uma vantagem para ele. Agora, não o queiram comparar com o Jorge Jesus, porque também o Jesualdo passou um pouco por isso quando chegou ao Santos, quando tentaram compará-lo, não é? E falámos aqui também na Sport TV várias vezes também sobre essa questão de são treinadores diferentes, filosofias diferentes, mas eu acho que se calhar o Ricardo Sapinto é mais próximo do Jorge Jesus em termos temperamentais, nessa garra, nessa ambição, nesse não estar sossegado, do que o próprio Jesualdo. E, portanto, eu acho que aí vocês vão gostar de ver, melhor dizendo, essa raça dele, que enquanto jogador o prejudicou por ele não saber controlar, mas que enquanto treinador, a verdade é que ele enquanto treinador não tem caso nenhum. E depois mesmo essa história do Edson que já vimos aqui, há aqui duas versões. O próprio Edson também não foi um anjinho, não é? Nessa situação. E portanto isso são outras guerras de jogadores. Eu acho que como treinador seria mau para o Brasil, seria mau para o Vasco da Gama e também mau para o Ricardo Sapinto, se a forma como ele chega aí ao Rio de Janeiro fosse este passado enquanto jogador. Eu acho que será mais honesto para todos olharem para o que ele pode dar enquanto treinador. Eu acho que a campanha fantástica que ele fez no Braga o ano passado nas competições europeias foi também reflexo desse trabalho meticuloso e, portanto, eu acho que pode correr bem, apesar do Vasco, como digo, o Jesus não encontrou um Flamengo com eleições, não é? Dentro de um mês o Vasco pode ter eleições. Está em 10º lugar, o plantel está como está, fala-se de ordenados em atraso. Portanto, as condições são difíceis, mas ele gosta de dificuldades e por isso é que ele aceitou ir para aí. Olha, vamos ver o que é que vai dar.
Irene, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV, pelas informações trazidas. Vamos acompanhar aí a trajetória de Ricardo Sapinto no comando do Vasco. Eu agradeço também ao Irlan Simões e ao Carlos Eduardo Éboli pela participação no programa de hoje.